Olá amigos, tudo bom? Videocast número 8. As duas últimas semanas eu passei dando uma viajada por aí. Eu fiquei uma semana em Nova York conferindo mercado publicitário americano, uma série de novidades que eu vou divulgar para vocês aqui nos próximos vídeos. E semana passada eu estava no Vale do Silício em Mountain View, ajudando a organizar um evento que meu professor me contratou como assistente dele, chamado EdOnCon. Foi muito bacana. Mas o motivo o tema desse videocast, do videocast número 8, enfim, seguindo a sugestão de um dos telespectadores aqui, o Ricardo Dantas, que sugeriu que o próximo videocast fosse sobre a gestão de colaboradores em uma startup, da contratação até manter a pessoa motivada sempre, E eu acho esse tema muito interessante, até mesmo por já ter feito parte do time de uma startup. Mas antes de mais nada, eu não estou ganhando rios de dinheiro ou algo do gênero e comprei um apartamento maior, mais bonito e bem decorado. Aqui são quase meia-noite, não tem ninguém na Boulder Digital Works, estou até vestindo a camisa da escola hoje. Eu estava aqui trabalhando e, enfim, achei que seria muito mais bacana gravar num ambiente diferente, E esse fundo aqui, pelo menos, é muito mais agradável que o whiteboard do meu pequeno e humilde estúdio. Então, vamos começar falando assim bem o início da startup, Eu acho assim, o primeiro passo é busque co-founders que se complementam. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que meus skills fortes são relações públicas, comunicação, marketing, negócios, vendas. Eu não sou uma pessoa técnica, eu não daria um CTO de merda. Realmente seria um profissional muito ruim nessa área. E a questão é assim, é muito importante você encontrar pessoas que complementem o teu perfil e não ir atrás de gente igual a você. Sempre vá atrás de pessoas diferentes e pessoas melhores. Uma das coisas que eu acho muito interessante relembrar aqui, que eu li no Art of the Start do Guy Kawasaki, é o seguinte: se você acha que você é um cara A, você precisa achar alguém AA, ou alguém 3 vezes melhor, 4 vezes melhor do que você. Sempre esteja rodeado de pessoas que são melhores que você e não piores. Porque se você contratar alguém B, essa pessoa, o cara B vai contratar uma pessoa C, que vai contratar uma pessoa D, e quando você olhar, você tem uma empresa com 100 funcionários Zs, o que é péssimo. Então, sempre procure contratar e estar rodeado de pessoas melhores que você e diferentes de você. Não em termos de mentalidade corporativa ou daquilo que a pessoa acha que é certo ou errado para uma startup, mas que seja diferente naquilo que faz o cara levantar de manhã e se sentir motivado. Então, se você é uma ótima pessoa de negócios, marketing, relações públicas e vendas, ou enfim, alguma coisa relacionada a isso, vá atrás de um cara que adore programar, de uma pessoa que seja um ótimo technical co-founder, ou alguém que dê um ótimo COO, que seja muito bom para garantir que as coisas estejam acontecendo, cuide de datas, roadmaps, calendários e tudo mais. Busque perfis complementares. E aí, uma outra coisa que eu queria comentar é assim, solo founders, o cara que vai se empreender sozinho, eu acho que é uma das coisas mais perigosas que tem. É possível e muita gente já fez, mas eu vou te dizer uma coisa, montar uma startup é muito difícil e às vezes é um trabalho muito solitário, mesmo quando você tem os co-founders. Então, trabalhar sozinho e você depender de outside contractors, depender de pessoas que vão fazer freelances e terceirizar uma boa parte da sua mão de obra, é muito perigoso. E faz às vezes com que você tenha uma visão muito limitada sobre a tua empresa e o teu produto. Então eu não recomendo, se você for começar uma empresa, busque um co-founder. Aqui eu já participei de alguns eventos que chama Founder Dating. Então você vai lá e expõe a sua ideia, fala quais que são os seus skill sets e diz: eu estou procurando uma pessoa assim, assim, assado para trabalhar a minha ideia. Isso mostra como o mercado aqui já está um pouco mais maduro, A visão das pessoas é um pouquinho diferente. Então, busque realmente alguém que se complemente, porque é muito difícil fazer as coisas sozinho. Mas busque essa pessoa que te complementa, sempre alguém que seja melhor do que você, sabe? Também isso é um exercício de humildade, não vai achando que você sabe tudo e tudo mais. Então, Technical Co-Founder versus Business People. E um bom exemplo disso é a Next Big Sound, que é uma empresa uma startup foi fundada, é uma startup aqui de Boulder, teve funding da Techstars e foi uma das poucas startups que depois do
do Seed Investment da Techstars, recebeu o funding do Foundry Group, que é o grande grupo de Venture Capital, fica aqui atravessando a rua daqui de Boulder. Mas o CEO deles, eu troquei uma ideia com o Alex e ele não sabe codar, não é nada técnico. O que ele fazia no começo da empresa então? Tudo que não envolvia construir o produto na web ele fazia. E eu acredito muito nisso também. Quer dizer, então ele ia comprar almoço para os companheiros dele, eles todos dividiam um apartamento, ele pagava todas as contas, o cara lavava a roupa dos programadores, até para eles só focarem e terem a mente absolutamente ali, direcionada para a construção do produto. Você vê a determinação do cara. E porque bem no começo, no early stage total, às vezes não tem muita coisa a você fazer se você não é uma pessoa técnica, especialmente quando a gente está falando de software. Claro, você precisa de no mínimo um protótipo ou uma versão alfa para sair por aí para sair por aí fazendo PR, marketing e tudo mais. Aí a segunda coisa, né, quando a gente está falando de gestão de colaboradores e como organizar a tua startup, né, em termos de gente, pessoas, é morte aos silos. Uma das coisas que me desencorajou mais ainda a fazer parte do mercado publicitário, seja na palhaçada que ele é no Brasil, com toda essa putaria do BV e tudo mais, ou seja aqui, que já, as coisas já estão muito mais maduras, mas mesmo assim existe uma fragmentação de mídia gigantesca, morte aos silos. As pessoas têm que entender que o digital ele não é uma parte ali, não é os nerds interativos, a galera do digital, o pessoal que vai fazer o trabalho no site, ou os widgets, ou os apps e o caramba. Digital ele é onipresente, digital ele faz parte de todos os departamentos, ele faz parte da tua vida como um todo. Então eu não entendo isso, né? Em São Paulo eu moro do lado da JWT, lá da Thomson, mas eu não entendo como todas as empresas do WPP, a Ogilvy, Thomson, Y&R, todas essas empresas têm a agência principal e aí o braço interativo, Ogilvy Interactive, tem a RMG Connect, a Energy. Isso é muito estúpido. Não faz sentido nenhum você separar entre o digital e o não digital. Porque o trabalho tem que ser construído como um todo, né? Você tem que ser o que eles falam aqui, media agnostic. E eu acho que esse princípio do mercado publicitário, que é da onde eu venho, se aplica muito bem às startups quando a gente está falando de pessoas de negócios e technical co-founders. Ou seja, eu não preciso saber como construir em Ruby on Rails, eu não preciso saber como fazer as coisas em Python, mas eu tenho que saber o que cada linguagem dessa quer dizer. Eu tenho que entender quando eu estou navegando na web o que é um menu JavaScript, entendeu? Então, quanto mais você tiver conhecimento do que cada linguagem pode fazer, qual é a diferença entre PHP, Ajax, .NET, Silverlight, Flash, HTML5, todas essas coisas são muito importantes, mas é importante você, se você se enquadra na mesma posição que eu, saber o que cada uma dessas tecnologias é, quanto tempo demora para entregar, quais são as linguagens mais compatíveis e qual é a diferença de um FLV para um H264, por exemplo, em termos de codec de vídeo. Simplesmente saber qual é a diferença entre cada uma delas e como aplicar elas. Por isso que eu digo, morte aos silos. Você tem que entender que não só o digital, mas não pode haver uma divisão de departamento dentro da startup, entendeu? Todo mundo tem que saber um pouco de tudo. É claro que você tem a divisão de funções, mas são coisas diferentes. Então, assim, o early stage ele precisa de gente muito específica na tua empresa. Você quer simplesmente as pessoas que realmente façam a diferença. Depois que você tem 20, 25 funcionários, às vezes contratar aquele cara que é ótimo para fazer vendas pelo telefone pode fazer muito sentido. Ou às vezes aquela pessoa que é muito boa para suporte. Mas aquelas 4 pessoas que estão ali no começo, simplesmente para fazer a coisa acontecer, tem que ser sensacionais. E outra coisa que é bacana é fazer o beer test, quer dizer, quantas cervejas você tomaria com aquela pessoa. E você pensa e depois vai tomar a cerveja e ver qual que é o resultado. Eu te garanto que isso aí é melhor do que qualquer dinâmica de grupo ou qualquer método, processo inventado por qualquer PhD ou, enfim, especialista em psicologia e tudo mais. Opa, ouvi um barulho ali, eu achei que tinha alguém chegando. Ok, bom, o papel do CEO. Esse é um papel meio estranho. Por quê? Porque o CEO não só ele precisa ser uma pessoa explosiva e cheia de energia,
mas ele também tem que ser aquele cara que é o primeiro a chegar no escritório e o último a sair. E ao mesmo tempo que quando você é o CEO de uma empresa de 3, 4 pessoas, você não só vai estar executando e botando a tua mão no trabalho duro e intenso, mas você vai ter que fazer a promoção da tua empresa, evangelizar ela dentro e fora. Então, no começo eu acredito que ele é um papel um pouco estranho, porque ele exige uma série de conhecimentos e funções que é muita coisa, né? Você tem que fazer gestão de pessoas, você vai ter que ser um ótimo líder, você vai ter que ter um conhecimento muito bom do teu produto e trazer muito entusiasmo para a tua equipe. Energia mesmo, sabe? Motivação. Digo assim, como manter os teus funcionários motivados numa startup? Eu acho que assim, raramente é dinheiro, sabe? O que de verdade motiva as pessoas numa startup é propósito. E isso tem uma diferença fundamental. Você vai querer entrar numa startup porque você é apaixonado por resolver aquele problema, ou porque você realmente quer entrar dentro daquele mercado. Quando a gente está falando de uma startup tecnologia, ninguém empreende para ficar rico. Esse não é o objetivo. Mas assim, eu acho que dinheiro é uma parte muito importante da vida. Só que grana é a consequência da excelência, entendeu? Se você é excelente, se você é bem sucedido, se você manda bem naquilo que você está fazendo com propósito, o dinheiro vai ser uma consequência natural. Uma outra coisa que é importante é assim, a gente saber que quando a gente está empreendendo numa startup tecnologia, ela é uma maratona, não um tiro. Então você tem que se preparar para longos sprints e entender que não existem overnight success. Às vezes a gente acha que o Facebook, o WordPress ou outras startups muito bem sucedidas surgiram do dia para a noite. E não é bem assim. A coisa começa e ela exige um hustling, um fôlego muito grande. Então você tem que ter um gás muito grande mesmo para querer ser um empreendedor de startups de tecnologia. Você precisa de fôlego. Então respira e vamos em frente. Outra coisa que eu queria falar é que no começo é muito importante o vesting. Vesting é um caminho muito, muito saudável. Por quê? Porque é muito fácil, né? Às vezes a gente começa a empresa e vamos dizer que o valor das ações iniciais da Founders Stock da minha startup ele é muito baixo, né? Então quer dizer, tudo bem, hoje a empresa ela é simplesmente uma ideia e algumas pessoas reunidas trabalhando em cima dessa ideia. Mas o valor da empresa como um todo a empresa não vale nada. O vesting é o que? As pessoas vão ganhando opções de ações em cima da empresa ao longo do tempo de permanência. Então, você imagina o Facebook, quanto ele valia há 7 anos atrás, quando ele estava talvez só na cabeça dos playboys lá que remavam ou que queriam fazer a Harvard Connection. Ele não valia muito, mas e aí 3, 4 anos depois? Ele já valia muito, muito mais. Agora, imagina que o caso é um caso muito bom do Facebook até, porque você tem o Eduardo, o cara foi para Nova York, né? Se você não viu o filme A Rede Social, The Social Network, eu recomendo muito que você assista o filme, ele é muito bacana. E aí ele não estava mais tão interessado em tocar o Facebook, ele não acreditava naquela ideia, o cara resolveu ir para Nova York, saiu fora, tudo mais e tal, só que, no contrato inicial ele tinha 30% da empresa. E aí os outros 70% de você que ficou ali trabalhando e ralando e não sei o que, o cara saiu com 30% sem trabalhar nada. E depois, 3, 4 anos depois, você pode ter certeza que o cara vai aparecer pedindo dele. Depois que a empresa valorizou, saiu na mídia e tudo mais. Então isso é muito perigoso. Por que o vesting é uma opção segura? Porque a cada 6 meses a pessoa ganharia 2% da empresa, 5% da empresa, 10%. Isso garante uma permanência a longo prazo, entendeu? Faz com que a pessoa ela vá ganhando uma satisfação gradual mês a mês, mas de qualquer maneira, se ela trabalhou 1 ano intensamente na empresa e aí ela resolve sair, tudo bem, porque ela vai sair com uma quantidade de ações equivalente ao tempo que ela passou trabalhando na empresa, entendeu? Ao invés de pegar e falar, a partir do dia 1 eu tenho 33%, mas aí 2 meses depois eu saio, a empresa vira um sucesso e depois quem vai bater na porta ali te pedindo aqueles 33% é o fulano que saiu. Então, vesting é muito importante. E assim, seja claro sobre a divisão de ações desde o início. Não deixe para fazer isso depois. Depois você está com o seu business plan concluído, começam a crescer as coisas, você compra um domínio, um momento muito bom para levantar essa questão. Mas não vai deixar para fazer 6 meses depois de estar trabalhando junto, que isso pode te causar muitos problemas e dores de cabeça.
Para concluir, assim, evitem o middle management ao máximo. Eu acho que um dos mantras do Facebook que eu adoro é move fast and break things, always. É muito melhor, quando a gente está falando de startups, você executar, fazer, testar e aí receber o feedback. Se não deu certo, tira do ar. Se deu certo, ótimo. Lembra que você não é a Cisco, a Oracle, a Intel. Entendeu? A Intel não pode pegar e falar, legal, vamos testar se esse chip é bom ou não, joga o chip no mercado, de repente você começa a ter um monte de MacBook Pro com problema, queimando e tudo mais. Eles não podem correr esse risco. Mas você, como uma empresa pequena, uma startup, você pode. O que você tem a perder? Quase nada. O risco é muito pouco. Então, assim, sempre, ao invés de você ficar ali apodrecendo na ideias land, né, ficar ali, meu Deus, essa é a ideia. Não, vai lá e faz acontecer. Execute. Execução é a chave para startups. Execução é a chave para startups. E assim, é importante ter gestão, mas a cultura corporativa numa startup é muito mais importante, porque quando você tem 5 funcionários, tipo, gestão tem um limite, entendeu? Mas assim, a falta de RH também pode causar muitos problemas. Depois que você tem 30, 40 funcionários, eu lembro que uma das empresas que eu trabalhei era assim, eram mais ou menos uns 50 funcionários, hoje eles estão com mais de 100 pessoas, eu não vou citar o nome da empresa por motivos éticos, mas assim, a falta de RH causava um problema muito sério de motivação nas pessoas. E às vezes os sócios da empresa vinham com uns modelos malucos de como que eles achavam que as pessoas tinham que ser administradas. E não tem nada mais frustrante do que você ir pegar um café e aí você fica naquela conversa de corredor onde as pessoas estão choramingando por conta das políticas de RH da empresa. É muito fácil, eu vejo, assim, deixar as pessoas satisfeitas. Às vezes, um pão e circo resolve. Um churrasco, uma ida ao bar, um paintball. Mas a questão é muito mais do que isso. Tem que ter sensibilidade para lidar com as pessoas. Porque no final do dia, todo mundo é humano. E o mundo não vai acabar se o teu produto não sair no dia seguinte. Eu acho que é muito importante ter o limite e a noção para não acontecer o burnout de uma série de funcionários. Então, entender o limite das pessoas, mas assim, trabalhar duro. Mas, pô, se desconecte por um dia, sabe? Pega um dia no seu final de semana e não abra e-mail, não se conecte, não fique no celular mandando SMS, ligando para todo mundo. A parte de saúde é muito importante. Startup não é ficar, eu vou trabalhar 16 horas por dia tomando Red Bull, não vou dormir, porque essa é a pegada. Pra quê? Pra daí no dia seguinte você acordar todo cansado, não conseguir produzir e estar destruído? Não. Equilíbrio e harmonia são muito importantes quando a gente está falando de gestão de pessoas. E da tua gestão também. Você, como indivíduo. Então, se você acha que correr maratonas é bom, vá atrás disso também. Não foque a sua vida 100% na startup. Outra coisa, né, quando a gente está falando, acho que assim, uma coisa que eu queria levantar é o fator Brasil. Às vezes ele é muito complicado. Aqui é muito mais fácil, né, de você abrir uma empresa, começar a fazer as coisas, e ela não exige toda essa gestão de pessoas. Assim, não é que não exige a gestão de pessoas, mas a gestão de como criar uma empresa é muito mais rápido. Eu acho que o Brasil evoluiu muito nisso, mas uma coisa que eu ainda tenho muito, que acho que é muito ruim, né, quando a gente fala do fator Brasil. Só, por exemplo, se você der uma busca no Google para entender a cobrança do ICMS, por exemplo, você vai ver a puta palhaçada que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária. E assim, para finalizar, eu acho assim, se você quer saber mais sobre gestão de startups e gestão de pessoas, ou como começar o early stage de uma maneira muito eficiente, sem bullshitagem, assim, eu recomendo esse livro aqui, o Rework. Esse livro é sensacional, né? Do Jason Fried e do David Hanson. Eles são os criadores da 37 Signals, que é uma empresa de software de serviços baseado na web. E eles têm uma história super interessante. Hoje eles têm uma empresa altamente lucrativa, com muito poucos funcionários. E realmente assim, o Rework, esse livro vai mudar a tua perspectiva de como abrir uma empresa, como gerenciar pessoas e realmente como encarar o trabalho até. Recomendo mesmo, acho que é uma boa conclusão para esse videocast. Então eu espero que, enfim, tenha sido de valia para todos vocês, e os próximos vídeos vou falar um pouco sobre a minha perspectiva nessa minha segunda visita ao Vale do Silício, e falar um pouco mais sobre o feedback que eu recebi de pessoas assim, super seniors do mercado publicitário americano, e o que me fez pensar no Brasil, Olimpíada, Copa do Mundo chegando. Muita coisa legal.
ainda não acredito que a gente chegou no final do ano. Pô, super rápido esse ano passou. Mas enfim, é isso aí, galera. Um abraço, valeu, tchau, tchau.